foram atropelados por uma viatura. Isso gerou uma grande confusão. Dentro do estádio, torcedores invadiram o gramado, quebraram vidros, arremessaram objetos. Os jogadores ficaram muito assustados, tiveram que sair correndo para o vestiário. A gente está vendo aí as imagens. Uma confusão danada que aconteceu dentro do estádio aos 24 do segundo tempo. O jogo acabou paralisado, foi cancelado, mas ainda não se sabe o que vai acontecer. A Conmebol ainda não tomou uma decisão final. Independentemente disso, claro, a questão esportiva não tem relevância nesse momento. Que episódio triste, Juca. Pois é, veja o despreparo, e a gente conversava, né, Luiz, antes de começar o programa. O Chile durante anos e anos e anos e anos, era apontado ao lado do Uruguai como os dois países mais civilizados da América do Sul. Veio a ditadura Pinochet, sangrenta, criminosa, cruel, e os carabineiros, que até então eram vistos como protetores da cidadania, se transformaram em algozes. Aquela coisa do estabelecimento do policial não mais como seu protetor, mas como seu inimigo. Você é inimigo, você é um agente de guerra e você é olhado como inimigo. É tradição da torcida do Colo-Colo, uma tradição equivocada, fazer um arrastão para entrar no estádio sem pagar ingresso. É sabido que a torcida do Colo-Colo faz isso com frequência. A polícia não tem preparo para impedir que as coisas se deem desta maneira. E o que acabou acontecendo? Foram para o enfrentamento, bomba de gás lacrimogênio, viaturas descontroladas, uma delas atropelou os dois jovens e os matou. Reação da torcida não foi com o 0-0, que o Colo-Colo não conseguia fazer gol no Fortaleza. Colo-Colo que está em mau momento. A palavra de ordem era: 2 mortes são muito mais importantes do que 3 pontos, como de fato são. E daí deu-se aquela coisa, quebraram o acrílico de proteção, invadiram o campo. Não restava aos jogadores do Fortaleza outra coisa que não, evidentemente, zarpar para o vestiário. E agora estamos aí. Haverá discussão? Não pode haver discussão. O Colo-Colo vai perder os pontos, o Fortaleza vai ganhar de 3-0. Mas isso não tem a menor importância. Há dois jovens mortos. 2 jovens que saíram de casa para ir ver um jogo de futebol e que voltaram para serem enterrados. Famílias enlutadas diante dessa tragédia que aconteceu lá, um episódio muito triste, Mauro. E eu queria te perguntar também como você viu a ação da Conmebol, que paralisou a partida, que cogitou, na verdade, retomar o jogo. As equipes foram tristes, que a gente lamenta. De fato, geralmente, Conmebol, CBF, federações estaduais, né, seja o que for, elas sempre tentam fazer o jogo porque o calendário nunca tem brechas, né? E a primeira coisa que eles pensam é no calendário. Você não tem datas, então forçam a barra para que o jogo aconteça, apesar de tudo que ocorreu ontem em Santiago. E isso já aconteceu na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Houve um jogo do Chile, não lembro agora contra quem, que os chilenos invadiram também por dentro da área de imprensa na Copa de 14 e chegaram à parte interior lá do Maracanã para assistir a seleção chilena em ação. Então, isso acontece também no Brasil, já aconteceu em Londres, na final da Euro, né? Entre Inglaterra e Itália, também aconteceu isso. Tem até um documentário que mostra em detalhes a estratégia dos invasores. Então, esse tipo de coisa tem que ser contida pela polícia, que tem que estar preparada para isso. E, evidentemente, não havia preparo, né? Senão teriam contido a multidão sem gerar as mortes dos 2 jovens, né? E, claro, né, diante do que aconteceu, nada mais natural do que o jogo ser interrompido. O Colo-Colo... Só não tenho a certeza de que o Colo-Colo vai perder os pontos, como diz o Juca. Eu não apostaria nisso, não. De repente, os caras marcam o jogo de novo. Não duvido de nada, porque vai haver agora uma guerra de bastidores e o time chileno vai tentar argumentar que ele não teve culpa, que foi fora do estádio, que foram os carabinieri que fizeram isso e tal. Aliás, eu lembro sempre dos carabinieri quando esse tipo de coisa acontece. Eu lembro da final da Libertadores de 81, quando jogou Flamengo e Cobreloa, e eles também foram personagens da opressão em cima do time brasileiro, com o jogador atuando com pedra na mão, abrindo o supercílio de adversário. Era uma outra Libertadores, e eles eram personagens assim que surgiam em alguns momentos quando os times chilenos estavam em ação.
O Arnaldo, pensando aí pelo ponto de vista da Conmebol, a Conmebol ela não consegue conter os casos de racismo, ela tem punições muito brandas, a gente vem falando ao longo aí das semanas todas o quanto a Conmebol não consegue combater esse tipo de caso. Agora, mais uma vez, tem uma atuação que deixa a desejar, mas quando é a questão do sinalizador, a Conmebol ela é muito severa. Como é que você viu essa atuação, né? O que dá para dizer da entidade depois do jogo de ontem, que lamentou, mas pouco fez para que isso fosse evitado e também não soube conduzir essa situação trágica? Bom, Luísa, a Conmebol ela é efetiva e implacável na questão monetária, né? Então, as multas para sinalizadores, tudo que é para arrecadar, a Conmebol é implacável. Agora, para tomar decisões, sobretudo aquelas que extrapolam a esfera esportiva, ela tem muitos problemas e ela normalmente se complica. O Mauro estava falando do método, né, do chileno da invasão, ele lembrou, foi o jogo Chile-Espanha no Maracanã, eu estava lá, é isso mesmo, os chilenos entraram pelo centro de imprensa e tal, foi 2014, Chile-Espanha no Maracanã. E curiosamente, Luísa, o futebol chileno, o Juca descreveu o contexto social do Chile, né, nas últimas décadas. O futebol chileno caiu muito, né? O Chile hoje é o lanterna nas eliminatórias sul-americanas, lanterna na seleção chilena, né? Que já teve alguns grandes momentos. E, curiosamente, os dois times mais populares do Chile começaram bem a Libertadores, a Copa Libertadores, né? A Universidade do Chile, no grupo do Botafogo, surpreendente. E o Colo-Colo não começou mal, né? Empatou fora de casa e tinha esse jogo com Fortaleza. Até assim, no âmbito esportivo, as equipes chilenas deram, e há tempos eram um saco de pancadas também, deram algum alento nesse início, mas as coisas vão muito além, né? O contexto social todo e tudo mais, acho que agora deu para sentir pós-jogo também os dirigentes, e aí não é a Conmebol, é os dirigentes de cada clube advogando em causa própria, né? O Fortaleza querendo os pontos, né? O Colo-Colo querendo o complemento da partida. Acho que isso vai se estender. E, sinceramente, eu estou com o mesmo pressentimento do Mauro. Acho que essa briguinha de bastidores, que é irrelevante nesse contexto todo, ela vai se estender por algumas semanas aí para a definição de um vencedor ou de uma nova partida para ser marcada, aí talvez sem público, porque também tem isso, né, Luísa? A Conmebol, nesse ano, sobretudo, até por conta das manifestações das torcidas, dos sinalizadores e tal, tem punido vários clubes com perda de mando ou perda de mando de torcida, né? Jogando muitos jogos, a gente tem visto tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, com os estádios vazios como punição aos clubes. Veremos como será esse desfecho de Colo-Colo e Fortaleza, além das mortes lamentáveis já descritas pelo Juca. Falando dos clubes envolvidos, do Colo-Colo e do Fortaleza, vamos ouvir o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o que ele disse sobre o episódio. E aí, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no Estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né? Invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né? Não tem segurança, né? Nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, uma situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né?
Tá, então, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, falando sobre a importância de não continuar a partida, já que não havia condições. Agora, Trajano, é uma pena que isso vire uma disputa política, né, entre os interesses esportivos dos dois clubes. Um que não quer jogar e quer os 3 pontos, o outro que quer jogar, ter a continuidade da partida, sendo que há algo muito mais relevante em jogo. Tem que notar que essa entrevista foi dada antes do desfecho, se é que houve um desfecho, né? Ainda tinha torcida dentro do estádio e tal. Eu acho que foi tudo colocado. Eu também não tenho certeza, não posso afirmar aqui, imaginar que o Fortaleza ficará com os 3 pontos. É uma briga política, sim. E a Conmebol também, lá com a cabeça dos dirigentes, a gente pode esperar qualquer coisa. Eles estão se lixando para uma série de coisas. Esse vai ficar sem torcida, de não sei o quê, papá. Foi uma coisa muito grave. Houve a morte de 2 jovens, houve invasão de campo. O time visitante teve que sair correndo para o vestiário com receio de ser agredido, sem entender o que estava acontecendo. Eu também tenho dúvidas do que vai acontecer. Pensar com a cabeça dos dirigentes da Conmebol é meio complicado.